Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Cicatto e ao meu lado hoje estão Pietra Bertolazzi, Cristiano Vilela e Vitor Boaventura no nosso telão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vitor também, mesmo aí pendurado como a gente brinca. Fica um pouquinho de castigo, mas como hoje a gente está embaixo aqui, né? Somos só 3, a gente vai te solicitar muito mais, com certeza. E a gente começa com um assunto, acho que foi o mais impactante dessa semana, né, gente? O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi morto na sexta-feira a tiros durante um discurso. Tomou 2 tiros. Ele pedia apoio para um candidato local nas eleições legislativas do domingo. E em breve ia começar a campanha aqui no Brasil também. Aí eu falo para vocês, será que aqui no Brasil também os candidatos correm risco? A gente já teve um episódio, né, com o presidente Bolsonaro, que sofreu do Adélio Bispo uma facada no estômago. Até hoje não sabem se foi a mando de alguém, se não foi. Ele não pôde ser preso, era inimputável porque tinha problemas psicológicos. Alegou demência. Mas eu acho que qualquer atentado contra a democracia ou contra a voz de alguém é ruim. Você concorda comigo, Cristiano? Olha, Carla, eu concordo totalmente. Esse episódio do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi realmente um episódio que deixou todos nós consternados, né? No Japão, o Japão, que é um país com pouquíssima letalidade, é um país onde você tem uma consolidação institucional e democrática, sofrer um tipo de atentado como esse realmente nos causou um grande espanto. E me traz a mesma preocupação em relação ao Brasil. Nós tivemos em 2018 um episódio da mais alta gravidade, uma tentativa de homicídio em face de um candidato a presidente da República. Nós estamos vivendo um momento de um debate muito à flor da pele, que é ótimo, que é bom, é natural, é democrático, mas não podemos deixar que o calor da discussão política ultrapasse os limites da racionalidade e chegue às vias de fato. Então, realmente, é algo que me preocupa muito e eu vejo que é importante que a segurança dos candidatos a presidente da República, especialmente, seja bastante reforçada e a mensagem que é passada para o eleitor seja bastante reforçada no sentido de que, olha, vamos criticar, vamos reclamar, vamos defender as nossas bandeiras, mas dentro do limite da civilidade. Pois é, e Shinzo Abe também estava em campanha eleitoral, né? Gostaria de ser eleito. Ele era um candidato conservador, já tinha sido outras 3 vezes eleito, uma figura querida no Japão. Aí eu fico realmente preocupada. Quando está em campanha, apesar de ter sido uma pessoa só, a gente sempre fica, né, com o pé atrás. Será que era alguém do partido contrário ou que era contra as ideias dele? Porque matar ideias, às vezes, é até pior, né, do que matar pessoas. Porque as ideias a gente quer que perpetuem. Eu acho que é sempre um atentado contra a democracia. Vitor, você concorda com isso, Vitor? O que você lembrou na hora? Na primeira hora que eu vi o atentado ao Shinzo Abe, eu lembrei de Bolsonaro imediatamente, até porque eu acho que ele se expõe demais nessas motociatas, nesses palanques onde ele vai pelo Brasil. Ele está sempre ali querendo abraçar o povo. Eu realmente fico sempre preocupada, para falar a verdade. Boa noite, Carla. Boa noite, Pietra, Cristiano, todos os nossos assinantes. Realmente, o episódio nos traz lembranças muito preocupantes, né, com a vida do então candidato Jair Bolsonaro e também nos traz lembranças sobre outros episódios de violência política que vivenciamos no país naquele mesmo ano, né? Em 2018 também nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro e também o atentado a tiros à caravana onde estava o ex-presidente Lula quando ainda estava pré-candidato antes da prisão. No estado do Paraná, o seu ônibus foi alvejado com tiros. Então, a gente vê que a situação política da violência, ela traz muitas preocupações para nós, todos no Brasil, e o triste episódio com o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe nos traz essa discussão que talvez seja até importante que isso já estejamos a partir de agora preocupados com isso, ou seja, não esperemos que algum fato ocorra no Brasil novamente para que comecemos a debater essa questão, ou seja, a violência política é uma realidade entre nós e é preciso que a gente encaminhe e enderece soluções a esse problema. Eu não consigo esquecer, gente, aquele vídeo do José Dirceu, ele falando que foi um erro nosso o atentado ao Bolsonaro.
Eu não consigo. Disseram que não queria dizer nada. Como eu não queria dizer nada? Erro nosso. O atentado ao Bolsonaro foi um erro nosso. Erro de quem? Aliás, Pietra Bertolazzi, eu queria voltar a falar com você por causa dessa condenação do Adélio Bispo, que não foi bem uma condenação, ele nunca foi preso, né? Está numa instituição psiquiátrica. E a revista Cruzoé, uma época, chegou a dizer que um dos companheiros de cela ouviu dele falar que tinha sido, sim, um atentado pedido por uma facção criminosa, né? E aí não se foi comprovado, e agora até o dia 14 de julho eles têm que decidir, enfim, como vai ficar esse caso. O que você acha sobre isso tudo, Pietra? O caso, né, da facada do Bolsonaro é um assunto bem delicado, né? Ele suscita vários questionamentos. No fundo, o pessoal que quer mesmo se informar, o pessoal que vai atrás de informação, a gente no fundo sabe o que aconteceu, não dá pra gente ficar falando abertamente, né? Inclusive, o Brasil Paralelo fez um documentário agora na nova série deles, o Investigação Paralela, falando sobre o caso. Tudo leva a crer que sim, se sabe quem foi, mas a gente tem hoje uma máfia que comanda alguns partidos políticos. Então, não se trata também de, não se sabe, não tem investigação suficiente. Tem investigação suficiente, sim. Muitas pessoas sabem o que aconteceu, só que não se fala porque a gente sabe que não é interessante para uma boa parte de quem está ali atrás do poder hoje no Brasil. Mas é muito impressionante, né, Cristiano? Porque a gente tem um presidente que foi vítima do atentado, né? Mas essa questão... E nem assim se consegue resolver, né? Mas exatamente, aí que entra o interesse político, né? E eu também não gosto dessa história... quando a gente começa a falar que isso está acontecendo, esses atentados, esses crimes estão acontecendo em decorrência de um discurso polarizado, eu não concordo, até porque eu sou a favor do discurso polarizado, eu acho importante para o debate. E vamos lembrar que esse tipo de assassinato, a gente tinha o crime do regicídio, né? Que era um assassinato de um rei ou de uma rainha. Então, sempre existiu esse tipo de crime, de atentado contra quem quer que estivesse no poder. Então, imagina, Júlio César foi assassinado lá com 23 facadas no Senado, no meio de Roma, né? 44 anos antes de Cristo. Depois a gente teve uma série de reis e rainhas na era medieval. A gente teve no presidencialismo, né? O Kennedy. Teve o presidente do Haiti, que foi assassinado também recentemente, ano passado, se não me engano. Mas então uma coisa que no decorrer da história sempre aconteceu, não se trata de discurso polarizado, não, se trata de disputa por poder e é uma coisa do ser humano, né? Você infelizmente. Concorda, Vitor, com essa... Eu discordo, eu acho que a polarização, sim, inflama mais essas pessoas. Você acha que não? Vitor? Pois é, essa é uma questão. O discurso político, ele tende a liberar a violência para que ela aconteça, ou seja, a maneira como o discurso político é colocado é muito importante para a gente pensar o resultado disso, né, na maneira como as pessoas estão convivendo e disputando esses espaços por poder, como bem colocado pela Pietra, ou seja, nós precisamos sim da polarização, a disputa política é inerente à democracia, mas a maneira como essa disputa ela acontece, ela pode resultar em episódios de violência ou não. E a responsabilidade fica muito nas figuras de proa, né? Ou seja, nas lideranças políticas, na maneira como elas se comunicam com os seus eleitorados, né? Na maneira como exatamente eles vão pautar essa disputa política, ou seja, até que ponto é possível polarizar. Existe aí uma linha muito tênue, mas é possível que a gente perceba a partir do momento em que se cruza uma barreira e o oponente político, né, o seu inimigo político, ele se torna exatamente uma pessoa a ser combatida, não na arena política e no debate de ideias, mas sim como se estivéssemos assim, na guerra, né, numa disputa realmente violenta. Cristiano, o pior é quando matam também as testemunhas, né? Exatamente. Foi no caso do ex-prefeito Celso Daniel, que 7 testemunhas, parece, morreram. Exatamente, está no Brasil Paralelo também, muito interessante, aliás. Você mata qualquer possibilidade de descobrir o que aconteceu, né, Cristiano? Sim. Sem sombra de dúvida. Tudo o que envolve ultrapassar o limite da racionalidade, da sanidade, é algo que a gente é obrigado a discordar e a manifestar uma opinião, uma posição, no sentido de alertar as pessoas para não ultrapassar esse limite. Eu vejo que é muito importante, especialmente as lideranças políticas, formadores de opinião, que tenham muita clareza de que
Vamos discutir política, vamos criticar, fulano é bandido, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. Não tem problema nenhum, é importante, é legítimo, é democrático, é saudável. Agora, eu não suporto esse tipo de fala que às vezes se tem por aí, por exemplo. Precisamos matar tal pessoa, eu quero matar os adeptos de tal corrente. Não, mas essa figura de linguagem, ninguém quer matar ninguém. Não, quer dizer, algumas querem, né, como a gente viu. Como a gente vê, eu vejo que as lideranças políticas... Mas eu não gosto nem quando usam esses termos, sabia? Exato, as lideranças políticas, os formadores de opinião... Você está ali no debate político, público, as pessoas estão, né, naquele momento inflamadas, elas querem expor a opinião de forma bem sucinta, né, de forma bem... Mas aí, Pietra, é a teoria da manada. Quando você está falando para um público de 50 mil seguidores, de 100 mil seguidores, ou para um comício com 10, 20 mil pessoas... Mas me dá um exemplo de político no Brasil que faz um discurso que suscita esse tipo de sentimento das pessoas de querer matar alguém. Eu não vejo isso acontecendo. Existe diversas passagens. Eu me lembro até de passagem que a gente já discutiu aqui no programa. Verdade. Exatamente. Maria Flor, lembra? Maria Flor, é a pessoa que está me vindo à cabeça. Exato, tem que matar os adeptos. Arrastar a cabeça no chão. Mas, gente... Mas ela está falando, ela está expondo a opinião dela, expondo o ódio dela. Aí eu vejo que é o limite. Eu vejo que formadores de opinião... Formadores de opinião, especialmente, formadores de opinião, tem que ter esse tipo de cuidado. Eu conheço. É a questão do efeito manada que isso leva na sociedade. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso. Mas e quem que vai definir até onde uma pessoa pode discursar no ódio dela? Olha, assim, eu coloco duas coisas, Petra. Primeiro, uma coisa que eu estou dizendo é o alerta, a responsabilidade que todos têm que ter, tá? Segundo, uma vez determinada pessoa se sinta ofendida por uma fala, essa pessoa vai procurar a justiça para tentar obter uma reparação ou alguma medida. Mas aí você está falando que a liberdade de expressão vai até onde o teu sentimento começa. E isso não faz nenhum sentido para mim. O que a legislação ele estabelece? Que qualquer pessoa é absolutamente livre para falar o que quer, sem censura. Não, até agora, os crimes contra a honra, né? Que é injúria, calúnia e difamação. O que, na verdade, essa lei não deixa de ser uma censura. A pessoa é livre para falar o que quer. Agora, tem que arcar com as consequências. Todos os adultos têm que arcar com as suas consequências. Então, o que define o que é ofensivo e o que não é? Quem define e o que define? O que a legislação estabelece é que quem vai fazer essa análise é o Poder Judiciário. Então, eu me sinto ofendido por uma fala da Pietra, por exemplo, eu vou bater às portas do Judiciário, através do instrumento judicial adequado, e vou buscar um provimento que venha a ter um tipo de reparação, ou uma tirada de um vídeo do ar, ou uma multa, algum tipo de reparação em razão do dano que me foi causado. É importante a gente ter esses limites da civilidade, porque senão também a pessoa só vai apanhar, isso vai depender de quem está lá, né, Cristiano? Vai depender, é impossível o judiciário ser imparcial. A gente sabe que o judiciário nunca é imparcial. Então vai sempre bater na trave de onde o sentimentalismo desse cara que está julgando vai. E a questão que a gente tem que levantar é a seguinte, né? Quem que bota esse limite? De que forma essa liberdade de expressão prejudicou alguém? Se prejudicou, porque a pessoa pode simplesmente alegar que ela se ofendeu, né? Hoje em dia, você sair ofendida de uma discussão, de um debate, configura como um crime, né? Você está ali dentro se não me engano, desses crimes contra a honra. Então, a gente tem que lembrar também que quem está julgando é um homem, quem faz leis são homens, e homens são falhos. Então, a tendência é que a pessoa que for julgar esse tipo de crime, de liberdade de expressão, vai sempre levar para o âmbito que ela defende, né, para as ideologias dela, para os ideais dela, enfim. Então, de certa forma, não, é um completo tolimento de liberdade de expressão. Então, eu não sou de forma alguma e nunca vou ser a favor desse tipo de lei. Mas é por isso que você tem uma estrutura do judiciário, né? Então você tem um juiz de primeiro grau que vai analisar, eventualmente um tribunal de segundo grau que vai reformar a decisão, analisar a decisão. Olha, gente, nós vamos sempre encontrar falhas no Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, na nossa vida cotidiana, na nossa vida privada. O que a gente precisa ter é mecanismos racionais de poder acabar solucionando as eventuais disputas, os eventuais conflitos. Eu entendo que muitas vezes a gente fica irado com algumas decisões, mas faz parte, a gente tem que trabalhar, né, para que as instituições sejam respeitadas e fortalecidas, porque sem elas a gente vira uma situação de barbárie.
Gente, eu concordo com você, Cristiano. Eu acho que a lei... Eu não. Eu sei que você não concorda. Vitor... Ela que logo mais vai ser advogada, né? Tá dentro da lei. Estudar. Porque eu acho que tem limite, assim. Se você me ofender, por exemplo, no ambiente de trabalho, já aconteceu comigo, de uma chefe me ofender, e eu me arrependi de não ter procurado a justiça, porque era, de certa forma, um assédio moral. Então eu acho que tem limite, sim, pro xingamento. Aí a história do assédio moral, a cara volta com a história do assédio moral. Tem limite. O que define, Pietra, de novo? Porque cada pessoa tem a sua história, tem os seus traumas, tem as suas circunstâncias. Existe o respeito e a convivência, mas a gente não pode esperar que todo mundo tenha bom senso, seja, tenha a mesma educação que a gente. Então, para isso que existe a lei. Exato. A lei é o quê? Para falar de que forma você deve se comportar? O que você pode falar? Que tem limite, eu não posso falar. Eu não posso chegar na minha rede social, que eu tenho 500 mil seguidores, e falar, gente, a Pietra Bertolazzi é uma burra. Lógico não que você sigam pode. Ela é uma fraude. Eu não vou fazer isso. Você não pode porque você tem bom senso, porque você é educada, porque você... Além do bom senso, existe uma lei. E você pode recorrer à lei, falar, Carla Secato, pelo amor de Deus, isso é um princípio universal, fundamental do ser humano. A liberdade de viver, liberdade de expressão. Ainda bem que existe a lei. Ainda Exatamente. bem. Ou não, né? Porque se todo mundo pensasse como você, imagina a bagunça que ia ser o mundo. Não é por aí. Gente, e aí só fazer uma observação que eu acho super importante. É que eu falo da régua moral cristã, tá? Uma questão que eu acho super importante. Mas nem todo mundo é cristão, Pietra. Isso, tomara que sim. Por mim seria. Sei, mas enquanto nem todo mundo é cristão, você precisa ter alguma coisa pra controlar. Infelizmente, não é. Exato. A gente não pode ter censura prévia. A censura prévia, ela é ruim. Então, você não permitir que a pessoa fale, não permitir que a pessoa dê opinião. Exato. Agora, nós, adultos... No pleno gozo das nossas faculdades mentais. Eu falo o que eu quiser. E tenho que estar disposto a arcar. Só que você se ofende com o que você quiser também. Qualquer pessoa dá um pivoteio para se ofender com qualquer coisa que seja falada. Esse é o problema, né? Que é de novo, quem define como uma conduta criminal. Mas o que é prescrito? O que é uma difamação? Você fala que quer matar alguém, Pietra. Tá, uma ameaça. Aí é uma ameaça. Eu quero uma ameaça. Tá prescrito. Mas o que a gente está falando aqui, o discurso de ódio que a gente está falando aqui, que suscita esse tipo de ataque, de homicídio, não é uma ameaça de morte. A gente está falando de pessoas que falam, que simplesmente colocam a opinião delas lá e que são qualificadas como extrema-direita bolsonarista, né? Tô falando no caso do Brasil, extrema-direita bolsonarista, homofóbica, xenófoba, tudo aquilo lá que a gente sabe falando de casos de morte, de pessoas que já falaram que mas a gente tá o Bolsonaro, queriam ver ele esfolado vivo, queriam ver o cadáver dele. Você tem limite para bem, gente. Isso o Shinzo é uma Abe, ameaça, por exemplo, deve ser alvo de haters também. E esse cara chegou lá e deu 2 tiros nele. Ou você acha que esse cara fez isso porque ele foi encorajado por uma corja ali da oposição? Não, o que a gente está falando é que existem limites, tanto para ofensa verbal quanto para ofensa física. Não, física eu concordo. Que pode levar à morte. Aí a gente entra no âmbito da segurança pública, né? Aí eu concordo, também não é. Agora, limite para liberdade de expressão, eu discordo plenamente. Para eu mudar de assunto, só vou perguntar para o Vitor, para ver se ele é o voto de Minerva. Vitor? Olha, eu voto aí no Cristiano no seguinte sentido. Eu acho que o exemplo do Japão, ele nos mostra que mesmo em um país, uma democracia muito avançada, com instituições fortes, com controle sobre as armas, com cuidados e políticas contrárias à violência, um país que não tem tanta desigualdade social, enfim, que não tem uma história de violência política, mesmo nesse país, um crime como esse foi cometido. Ou seja, a gente ainda não sabe quais são as circunstâncias desse crime, é impossível dizer nesse momento se isso estaria relacionado com atividades de haters ou algum tipo de discurso de ódio contra o Shinzo Abe. Mas o ponto é, se mesmo nessa realidade, que nos parece uma realidade muito menos violenta e agressiva que a brasileira, um crime assim pode acontecer, e parece que no Brasil a mesma coisa também poderia acontecer. E aí entra a preocupação nossa, e que eu compartilho aí com o Cristiano, da gente refletir sobre não um cerceamento da liberdade de expressão das pessoas, mas a gente refletir sobre quais são exatamente os pontos, os aspectos, as pautas que podem e devem ser levantadas por esses políticos, pensando que eles são também responsáveis por aquilo que falam e pensando exatamente que tudo aquilo que se fala na democracia, tudo aquilo que se fala na esfera pública pode ter um impacto numa coletividade muito mais ampla e, infelizmente, ocasionar esses crimes de ódio.
Gente, só pra, isso me preocupa muito, né? De novo, eu acho uma insanidade a gente atribuir o assassinato de um chefe do executivo a um suposto discurso de ódio da oposição. Isso é sandice. Eu acabei de citar aqui vários exemplos dos tempos mais remotos do mundo, nesse ponto na esfera política, onde as pessoas matam as outras por poder. É simples assim, tá? Então esse discurso, porque tá polarizado, desculpa, não cola.